Na era da IA, ou a gente joga junto, ou vai ficar todo mundo maluco. Porque novas tecnologias a cada segundo e incertezas malucas. Então, assim, né, se a gente for continuar jogando no jogo individual, né, de cada um por si, como é a sociedade atual, né, isso vai ficar cada vez mais difícil. Então, felizmente, essas novas tecnologias, elas também permitem com que a gente colabore, e esse é o objetivo aqui. Então, o que eu estou desenvolvendo é o seguinte: eu tenho uma visão de o futuro do trabalho, que é assim: você não trabalha para uma empresa, você trabalha para uma plataforma de empresas, e essa plataforma de empresas, ela te conhece melhor do que qualquer pessoa, e ela sabe as coisas que você é bom, as coisas que você gosta de fazer e as coisas que não são para você. Então, com base nesse conhecimento, ela distribui tarefas que vão maximizar o seu alinhamento com as coisas que você gosta e com o impacto que você pode dar. Então, essa plataforma, ela é uma plataforma de trabalho, mas que também é uma plataforma, né, no futuro de formação de novos negócios, e ela tem essa comunicação. Então, eu estou desenvolvendo isso, eu estou implementando aqui no hostel que eu trabalho. Eu hoje sou gerente geral aqui num hostel no Vietnã. Vou até mostrar aqui, vai só para ilustrar. Esse aqui é a vista do meu quarto e o quanto os caras estão construindo aqui. E o sol está quase se pondo ali. E tem um monte de coisa construindo aqui e tudo mais. Bacana. Mas o principal ponto aqui, não sei se deu para ver, se não deu, mas enfim. Eu, né, tô como gerente geral aqui dentro desse hostel, e dentro do hostel, uma das coisas que a gente tem são voluntários. Então, voluntários, para mim, é o futuro do trabalho, porque voluntários são pessoas que elas trabalham aqui 5 horas por dia, o que é uma carga horária melhor do que 8, 10, 12, 14 horas por dia. Então, eles trabalham 5 horas por dia, isso é uma das coisas. O contrato de trabalho é no nível diário, então você não tem uma CLT que vai garantir por lei que você vai trabalhar tantos anos, não sei o que lá e tudo mais. É muito mais fluido do que isso. Então, assim, a segurança, a garantia, ela não vem de um contrato com uma empresa, mas sim de você ter acesso a mais oportunidades. Você está trabalhando aqui hoje, semana que vem você está trabalhando em outra coisa e tudo mais. Então, ele é muito mais dinâmico do que o mercado de trabalho atual. E aí, dentro dessa gestão de voluntários, existem desafios. Porque uma coisa é você trabalhar numa empresa tradicional em que cada pessoa já conhece as suas responsabilidades e já sabe como joga o jogo, e aí você vai trabalhando ali naquele mesmo formato com aquelas mesmas pessoas durante anos, né? Num formato muito mais rápido, dinâmico do voluntariado, tudo muda, né? Então, você tem pessoas que estão ficando aqui 2 semanas, vamos colocar uma média aí de 3 semanas. 3 semanas, tem gente que fica um mês, tem gente que fica 2 semanas. Então, vamos estimar, chutar uma média de 3 semanas. 3 semanas de trabalho, você precisa ter um ciclo de aprendizado muito mais rápido, um ciclo de distribuição de tarefas e organização dentro dessa empresa, dentro desse movimento, dentro desse objetivo, tem que ser muito mais rápido. Então, para isso, eu implementei essa plataforma aqui, que tá aparecendo aqui na tela, e aí essa plataforma aqui, ela tem algumas características bem interessantes. Então, eu tenho basicamente aqui uma lista de tarefas diárias, e essas tarefas, elas são distribuídas para as pessoas diariamente. Então, eu tenho um schedule, eu tenho uma agenda aqui diária de distribuição de tarefas, e aqui eu tenho a visibilidade de quem está executando, quem está responsável por cada tarefa. Então, o gestor aqui, que eventualmente, né, isso vai ser feito pela IA, mas o gestor, ele consegue simplesmente vir aqui e atribuir alguém para aquela tarefa de maneira diária,
E aí eu consigo ver aqui, né, como que está a minha distribuição horária por pessoa, para garantir que cada pessoa esteja dentro daquele acordo horário, né, de 5 horas por dia, no caso. E aí aqui eu tenho toda as informações de cada tarefa, né? Então eu tenho uma descrição e tudo mais. E aí um dos pulos do gato aqui desse formato é que essa plataforma de trabalho, ela se conecta direto no WhatsApp. Então eu consigo aqui na plataforma, eu consigo ter visibilidade de todas as pessoas que estão recebendo as tarefas. Para cada tarefa, a pessoa ela recebe 5 perguntas. Então, é um novo paradigma, é um novo formato de trabalho. Eu tenho tarefas que eu distribuo diariamente, o sistema vai lá, ele se comunica via WhatsApp com a pessoa e ele vai lá e manda perguntas para a pessoa, para cada tarefa. A pessoa recebe ali 5 perguntas e aí, a partir disso, tem o diálogo. Então, essa profundidade, né, da pessoa respondendo as perguntas, 5 perguntas ali para cada tarefa por dia, isso dá uma profundidade profissional inimaginável na era de currículo. Currículo é uma página com tudo que você fez na sua vida. Aqui eu tenho 5 perguntas por dia por tarefa para cada pessoa. Então eu consigo ter de verdade uma profundidade do que aquela pessoa já fez na prática. E isso é um novo paradigma. E aí, a partir disso, se eu tenho essa plataforma usada por diferentes negócios, eu consigo chegar num outro negócio e já sair correndo, né? Já cair, né, correndo, que fala. Não lembro mais como é que fala português, que eu não tenho conversado muito português aqui, que eu, né, tô no Vietnã. Então, assim, esse é o sistema que eu implementei aqui, usando o Cloud Code e tudo mais, o meu background de tecnologia, eu cheguei até aqui. Mas qual que é a visão? A visão é que esse sistema ele pode ser usado para novos negócios, para novas formas de colaboração. Então, basicamente, qual que é a ideia? Você, como uma pessoa que está buscando coisas novas, que está buscando se envolver, está buscando novos desafios profissionais e tudo mais, você se pluga nessa plataforma e você consegue trazer a sua contribuição para diferentes projetos, né? Hoje em dia, no formato do MVP atual, eu estou trabalhando com o hostel que eu tenho aqui, então, dentro disso, eu consigo oferecer hospedagem, café da manhã para as pessoas em troca do trabalho delas. Mas a ideia, esse conceito, ele se aplica também para novos negócios e, eventualmente, para negócios existentes com remuneração financeira, né? Mas, num primeiro momento, para sair do ar, para deslanchar a ideia, é começar com negócios que já estão estabelecidos, por exemplo, hostels e hotéis, que eu consiga ter essa permuta. Então, eu começo a jogar fora da limitação financeira. Porque, vamos considerar assim, limitação financeira, no formato capitalista, e eu aqui estou vivendo o capitalismo e vivendo o comunismo, o socialismo também, então eu consigo ter essas duas visões e eu consigo ver o que eu vou querer de cada modelo, né? Quando eu construo o meu novo formato aqui. Então, assim, no formato capitalista, é muito bacana, é como se fosse um time de futebol, né? O capitalismo é o ataque e o socialismo, o comunismo é a defesa. O capitalismo ele é muito bom para definir objetivos e aí quem alcançar o objetivo é remunerado, a vida tá ganha, né? Mas ele também tem as suas limitações. Por exemplo, financeiramente, todo mundo quer dinheiro. Então, a hora que você coloca o dinheiro como uma passo fundamental para você fazer qualquer negócio, isso trava muita coisa. Então, a gente fica naquele jogo de escassez. O capitalismo é um jogo de escassez muito forte. Então, para a gente sair, migrar para um formato mais de abundância e tudo mais, eu começo a buscar questões que não dependem de uma remuneração financeira, porque aí eu consigo destravar muita coisa. Então, por exemplo, hoje eu tenho 5, 6 voluntários aqui, mas eu já tive 10, mês que vem eu vou ter 10 e tudo mais. Eu não conseguiria o orçamento, a aprovação do orçamento para contratar 10 pessoas. Não, a resposta ia ser não, não temos esse recurso. Ok, mas a gente tem quarto disponível? Tem. Eu consigo dar café da manhã para 10 pessoas? Consigo. Ah, então beleza, ó, tem um monte de gente que já vem para trabalhar nesse formato. Então eu consigo destravar pessoas que, a princípio, elas não conseguiriam trabalhar, elas vêm aqui, trabalham um mês e tudo mais. Então, eu estou usando esses recursos para destravar potencial no mercado de trabalho.
E aí, a partir disso, eu desenvolvo as pessoas também. Então, conforme elas estão trabalhando aqui, a gente tem essas trocas e tudo mais. Elas também crescem profissionalmente, elas crescem no histórico profissional. Eventualmente, elas conseguem traduzir isso para remuneração financeira e tudo mais. Mas eu, particularmente, a minha visão é: se eu tenho uma rede de hotéis grande o suficiente, com benefícios bons o suficiente, a pessoa ela conseguiria viver viajando sem precisar jogar o jogo tradicional do capitalismo. Então, esse é um ponto. E aí, dentro disso, dá para fazer um paralelo para a questão de formação de novos negócios. Na formação de novos negócios, eu não tenho um quarto disponível, mas eu tenho equity. Então, eu tenho uma forma de remunerar essa pessoa, né? Ah, não vai servir para todo mundo? Não vai servir para todo mundo. Tem gente que não tem o que comer hoje, equity, ela não faz o que com equity? Não faz nada. Mas tem gente que já consegue. Tem gente que já consegue, ela não precisa que o dinheiro caia na conta amanhã. Então, ou, às vezes a pessoa até está precisando de dinheiro e tudo mais, mas beleza, não está morrendo de fome, né? Porque morrendo de fome realmente aí não resolve. Mas se a pessoa ela tem um nível, uma estabilidade ali, e ela está procurando sair de uma inércia e se envolver com novos projetos, eu também tenho uma possibilidade interessante aqui de trazer tarefas num formato diário, e aí entram os próximos desafios que eu já vou falar, mas a pessoa, ela consegue sair da inércia, e isso é uma coisa muito poderosa. Porque se uma pessoa está buscando fazer transição de carreira, se ela está buscando se envolver em novos projetos, está buscando um emprego, está buscando começar um projeto novo e tudo mais, a pior coisa que ela pode fazer é ficar isolada, ficar parada, ou ficar estudando também. Estudando é uma pegadinha, é igual esperar. O que você está fazendo? Estou esperando. Esse verbo deveria ser proibido. Esperando, não existe esperando. Faz outra coisa. Não fica parado, né? Porque ficar parado aí começa, a mente começa a afundar, você começa a ter autoconfiança abalada e tudo mais, começa a pegar. Então, a melhor coisa que você pode fazer para um momento de transição de carreira e tudo mais, a melhor coisa é se envolver em novos projetos. E aí, dentro disso, essa plataforma ela permite com que você se envolva em novos projetos sem ter que ficar se preocupando com, ah, não, mas deixa eu achar o sócio perfeito. É igual casamento. Não, vou esperar a pessoa perfeita, ela vai chegar. E aí tem gente que está esperando a vida inteira passou e a pessoa ainda está esperando a pessoa perfeita chegar. Muito melhor do que isso, o que que é? Vamos começar fazendo nós aqui. É sacanagem. Vamos fazer uma sacanagem nós. Não espera a pessoa perfeita, a vida perfeita, a oportunidade perfeita chegar. A gente começa a se relacionar aqui e a plataforma, ela tem essa possibilidade de você atuar diariamente. Então, quero ajudar, estou com tempo hoje. Então, beleza, ó, pum, você recebe as suas tarefas, e aí eu vou mostrar aqui um exemplo, né? Eu faço isso aqui para mim também, né? Então, eu apliquei esse modelo de gestão e eu me coloquei nele porque ele é muito melhor do que não ter uma clareza do que eu preciso fazer hoje e tudo mais. Então, eu começo aqui, ó. Eu começo a receber aqui, tipo, qual que é o plano para hoje? Ó, o sistema de mensagem, tal, tal, tal. Eu respondo. Então, eu programei essas perguntas aqui. Eu programei essas perguntas aqui no sistema. Então, se eu venho aqui, Automation, eu tenho as 5 perguntas aqui para a tabela de automação. Eu tenho hora de início, hora de fim e tudo mais. Quando chega a minha hora de início, 7 horas da manhã, eu recebo aqui, ó, Emanuel, qual é o plano para hoje? Ah, fazer isso, isso, isso. Beleza. O que que você implementou? Implementei isso. Quais os maiores desafios e lições aprendidas? Tal, tal, tal. Quais são os próximos passos, prioridades? Aí eu respondo. Essa tarefa que é boa para você, você mudaria essa tarefa de alguma forma? Eu falei, ela é boa para mim, pode manter. Aí eu recebo a minha próxima tarefa, processando reviews, tudo mais. Então, assim, é assim que o sistema funciona. O sistema é como se fosse um gestor que ele vem via WhatsApp e ele distribui as tarefas para você, ó. E é uma pergunta por vez, para ser uma comunicação mais humanizada, vamos usar esse termo, né? Uma comunicação mais normal. Então você recebe uma pergunta por vez e aí começam a abrir abrir a cabeça, né? Os novos problemas, os novos desafios. Então aqui eu começo a me perguntar, né? Qual é a pergunta certa para fazer? Que tipo de tarefa eu consigo acoplar aqui? Qual tarefa mais fácil? Qual tarefa mais difícil? Abre um mar de perguntas.
abre um mar de perguntas. E isso aqui basicamente é como se fosse o day one de um LinkedIn, não, day one de um Upwork, essas Fiverr, essas plataformas de freelancer. Ela pode ser considerada uma plataforma de freelancer, mas ela tem uma profundidade maior. Então, a ideia é que uma é que eu tenha o diálogo na plataforma, então eu consigo ter um nível de profundidade maior de perguntas, e aí eu entendo mais sobre a pessoa. A pessoa, esse ônus da pessoa ter que ficar encontrando o projeto, essas plataformas Upwork, Fiverr, é um pesadelo. Porque se você não tem um bom track record dentro da plataforma, corre o risco de você ficar buscando essa projeto e aí você tem que ficar caçando o projeto, é igual ficar mandando currículo. É um pesadelo, é muito chato, é desconfortável. Então, assim, aqui a ideia é que a plataforma ela faça a conexão. Você recebe a pergunta. Você não precisa ficar caçando o projeto. A plataforma entende por você, ela caça o projeto para você. Então, assim, eventualmente, não vai ser o cara mais expert do mundo e tudo mais, mas principalmente na época de IA, não precisa ser o cara mais expert, só precisa ser alguém que vai colocar uma atenção ali e vai mover o ponto do ponto A para o ponto B. E aí, a partir disso, né, conforme vai ganhando volume, você vai especializando dentro daquilo que você gosta mais e tudo mais. Mas a maioria das coisas é simplesmente dar vazão, é começar, é colocar para fora. E aí, eventualmente, a plataforma ela começa a receber ideias também. Então, isso ainda não está funcionando. Mas você tem uma ideia de negócio, Emanuel? Tenho 30 ideias de negócio. Joga na plataforma e dá o play que ela vai encontrar quem vai dar o próximo passo e tudo mais. Então, a ideia é que a plataforma distribua tarefas e tenha esse diálogo, ela vai aprendendo mais com base nisso, e aí começam a ser formados novos negócios ali dentro, pessoas que já estão plugadas na plataforma, elas começam a ter oportunidades de trabalho novas. Então, por exemplo, vir aqui e ficar no hostel. O hostel aqui é massa. Tem uma jacuzzi na cobertura com vista para o mar, tem quarto compartilhado, mas beleza, você tem sua cama confortável, você fecha a cortina ali. Tem gente que não é para isso, mas um monte de gente é. E eu já fui, e eu tenho fase, né? Tem hora que eu tô para isso, tem hora que meu quarto privado aqui faz sentido. Mas assim, você começa a abrir oportunidades para pessoas que não teriam oportunidade. E não é uma vida nada mal, diga-se de passagem. Café da manhã incluso e tudo mais. Então, assim, você começa a abrir essas possibilidades de trabalho, você começa a abrir possibilidades de novos negócios, é uma plataforma de comunicação, de conexão. E aí, para mim, o futuro da humanidade, ele entra nisso. O futuro da humanidade, para mim, é você ter como se plugar numa plataforma que você pode ficar tranquilo. Problema para você resolver, vai ter. Você vai conseguir se plugar na humanidade. A humanidade é essa colmeia, né, de trabalhando, produzindo mel junto, mas hoje em dia ainda é muito lento, né? Você quer trabalhar, você tem que mandar o currículo, os caras têm que te contratar, é maior risco, é difícil. Aí, pô, você tem desemprego, e com a IA isso tudo vai piorar, né? Então, ter uma plataforma dessa, para mim, é o futuro da humanidade. É o futuro da humanidade. Você pluga nela, você fala assim, ó, quero ajudar alguém. E aí você ajuda, e conforme mais você ajuda, você vai tendo, né, business que vão te ajudar de diferentes formas, seja com quarto de hostel, seja com experiência, seja com pagamento em dinheiro, seja com equity. Então, essa é a visão de futuro. Esse é o cenário atual. Então, aqui eu fiz uma visão global e aí a minha ideia é fazer updates aqui recorrentes, não sei se diário, semanal, mensal, vai depender desse diálogo também. É, Estou tocando o projeto, mas assim, também não acredito que ele precisa ser tudo nas costas do Emanuel, né? Então, assim, eu vejo que quanto antes possível, mais pessoas participando, a tendência é essa, né? O projeto ele nasce para ter pessoas. Então, Emanuel, o que que você está precisando hoje? Eu acho que assim, perguntas elas são bem-vindas, então qualquer pergunta que você tiver pode colocar aqui nos comentários, isso vai alimentar, né, para amanhã.
Se eu não precisasse mais desenvolver, eu acredito que seria bom. Essa é uma pergunta que eu me faço, né? Das tarefas que eu estou fazendo hoje. Se tivesse alguma outra pessoa para fazer, eu preferia que alguém fizesse ou eu preferia eu fazer? Essa pergunta ela vale um trilhão. Essa pergunta ela é chave. As coisas que eu faço hoje, se tivesse uma outra pessoa para fazer, eu preferia que a pessoa fizesse ou eu preferia eu mesmo fazer? Automação, se tivesse alguém para fazer, eu preferia que alguém fizesse. Estar falando aqui, eu preferia eu fazer. Porque aí eu trago todo esse embasamento, eu trago toda essa profundidade. Então, assim, se tivesse alguém para desenvolver, eu preferia que alguém desenvolvesse, mas eu tenho experiência, então, por enquanto, eu estou desenvolvendo. Minha formação é na área de tecnologia, eu tenho esse embasamento técnico e tudo mais, mas eu estou usando Cloud Code para desenvolver, né? E aí eu só vou direcionando, mas também gera frustração, porque tem que ir, voltar e tudo mais. Mas estamos caminhando para frente, não é à toa que montei essa plataforma aqui funcional, integrando com o WhatsApp, integrando com o banco de dados, num servidor que eu tenho, online, publicada, rodando, né? É, Outra coisa que eu estou procurando, né? Eu não estou ativamente procurando, mas seria interessante alguém procurar. Seria uma área comercial, vamos dizer assim, que começando a levantar outros hostels, porque agora que o sistema está rodando, e dá para chamar de MVP? É MVP, né? Mas, porra, já tá bom pra caramba, assim, já tá bonitinho. Você vem, cria, coloca, preenche aqui, atribui as pessoas, tudo mais. Teoricamente, daria para ter um segundo hostel agora, dois, três, 10, ou abrir para ser uma plataforma de formação de novos negócios, teoricamente daria, mas aí já tem que fazer um pivô um pouco maior, e tudo mais. Então, assim, expandir, escalar o negócio já está começando a aparecer que dá para colocar outros hostels, outros, outros business aqui na plataforma, né? Então, isso aí também seria interessante, né? Mas tem uma questão aqui que é a seguinte: eu sou um cara de produto, então, assim, eu sou apaixonado por fazer um produto que faz sentido. Então, por exemplo, aqui eu tenho a lista de pessoas que estão ativas atualmente e eu consigo ter também uma listagem para os meses seguintes, né? Então, eu tenho toda essa visibilidade de quantas pessoas estão vindo aqui para o rosto e tudo mais. Só para ilustrar, mostrar como eu sou apaixonado por produto. Eu quero que o negócio faça sentido. Eu desenvolvi já startup 10 anos atrás e até hoje os caras me ligam pedindo para voltar ao sistema que eu acabei fechando, né? Por Inclusive, poderia ser um modelo de negócio aí, mas enfim. É, Os caras me pedem para voltar até hoje, porque a minha paixão é fazer um negócio, porra, que faz sentido. Então, só que ao mesmo tempo, essa pegada de crescimento e tudo mais, ah, naturalmente, assim, não tem. Tipo, se eu tiver que ir atrás de outros rostos e tudo mais, eu sei que é um esforço para mim. Então, essa é uma área que precisa. E aí tem uma questão nisso que é o seguinte: pessoas usando o sistema é o meu maior combustível, né? Não ter, meu último startup teve 100 mil usuários, né? Chegou a 100 mil usuários cadastrados. Então, ter pessoas usando é o meu maior combustível. Ter gente querendo usar o sistema também é um grande combustível. Então, eu jogo, eu jogo para ter esse feedback também. Ah, Manuel, porra, achei massa isso. Eu tenho interesse particularmente nisso. Eu tenho interesse, eu posso ajudar dessa forma. E aí a visão é que a gente jogue a próprio desenvolvimento da plataforma dentro dessa plataforma de desenvolvimento de negócios. E aí eu passo a ter um negócio em que a distribuição de equity, ela é dinâmica conforme essas tarefas. Então, conforme você for fazendo as tarefas, a ideia é que tenha um cálculo dinâmico de equity e que, eventualmente, quando tiver modelo de negócio e tudo mais, isso gere uma renda básica para os envolvidos. Emanuel, nossa, muito louca essa ideia. Nossa, ela vai gerar bilhões ou trilhões. Nossa, é muito louca mesmo. Então, o objetivo aqui não é dar lucro, não é dar lucro. E aí tem gente que a hora que eu falo isso, automaticamente a pessoa fala assim, o cara é um otário. Mas assim, melhor do que dar lucro, eu prefiro ter uma renda básica. Não vou falar universal, porque a pessoa ela tem que estar engajada.
É condicional, uma renda básica condicional. A pessoa ela tem que estar jogando o jogo da plataforma. Então, ela tem que estar respondendo as perguntas, ela tem que estar ativa, ela tem que estar plugada. Eu não quero dar uma renda para todo mundo. Tem milhões de casos disso. A pessoa ela recebe dinheiro, ela não precisa fazer nada. A pessoa ela se afunda. Porque não tem desafio, tudo mais, tal, tal, tal. Então, Emanuel, eu sou a favor da renda básica universal, eu acho que se você está fazendo não é certo. Ok, não é para você. Emanuel, eu quero ter lucro, eu quero ser bilionário, foda-se os outros. Também não é para você. Aqui é para quem quer. Tem que estar engajado, então, eventualmente eu quero que isso seja a plataforma de trabalho do futuro. Você tem que estar plugado ali 5 horas por dia, você tem que fazer exercício físico. Então, eu quero ter uma visão de bem-estar mental, eu acho que dá para plugar nisso. A pessoa executou aquele dia dela, fez exercício físico, respondeu as perguntas, tal, ela recebe o dela, o dinheiro dela diário e ela está plugada ali. A segurança das pessoas, ela não vem da conta bancária, né? Ai, Manuel. É um novo paradigma mesmo, né? A segurança ela não vem da conta bancária, porque se a segurança vem da conta bancária, isso dá um monte de pau. Isso dá um monte de conflito. Isso dá um monte de conflito e, mais do que isso, existe uma tendência ao overwork, ao overtrabalho, né? Você trabalhar demais, porque quanto mais você trabalhar, tipo, quanto mais você se desgastar, mais você recebe, mais você acumula, depois você nunca mais precisa trabalhar na vida. Olha que coisa linda, nunca mais precisa trabalhar com a vida. Não é lindo isso, Emanuel? Depende. Depende, você trabalha com o que você gosta? Se trabalho para você está alinhado, por isso que a plataforma ela visa maximizar alinhamento. Se você trabalha com uma coisa que você está alinhado, pô, isso é maravilhoso. Estar plugado numa coisa que você está conectado é lindo. É lindo. É muito melhor do que não ter o que fazer, do que estar perdido. Eu moro a 10 minutos da praia aqui. Hoje até a galera foi para praia, porra, me chamaram. Eu, eu até falei, ah, legal e tudo mais, mas uma é que o sol tá forte pra caramba e outra. Eu tô aqui plugado no meu sonho. Eu vou sair para ficar com o pé na areia da praia? Puta, eu prefiro mil vezes mais estar fazendo isso daqui que eu tô fazendo. Então, assim, a ideia não é ganhar o máximo de dinheiro possível e depois aposentar suas 5 gerações futuras. A ideia aqui é trabalhar de maneira alinhada com quem você é, maximizar o alinhamento, otimizar isso, otimizar uma carga horária que seja sustentável, porque esse negócio de trabalhar a vida inteira, pelo amor de Deus, e garantir a sobrevivência dia após dia de maneira tranquila. Então, ter tranquilidade, que a sua tranquilidade venha de estar plugado na plataforma e estar plugado em novos negócios. E aí, esses novos negócios, a hora que eles derem lucro, eu consigo garantir uma qualidade de vida cada vez melhor para quem está plugado ali e tudo mais. Enfim, aí entra toda uma discussão filosófica, né, futura, mas eu já quis trazer aqui uma ideia para mostrar, olha, gente, o caminho é esse. E aí, tem gente que vai fazer sentido, tem gente que não vai fazer sentido, a gente já consegue ter essa divisão aqui e acelerar. A ideia não é, tipo, ah, vamos entrar num acordo todo mundo. Não, a visão é aquela, é ali que nós vamos. Então, assim, a ideia é ter velocidade, tá? Por isso que eu trago com clareza isso já no, vamos chamar de day one? Não é day one, mas vamos chamar de day one. Todo dia é day one. Então, fechou? Perguntas, comenta aqui e tal. Vamos começar a gerar esse diálogo. Um canal do YouTube, eu acredito que seja um bom canal para começar a divulgar isso. E por aí vai. Fechou? É nóis. Valeu. Fui!